Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre cumulação de benefício, tá? Eu vou colocar essa aula aqui no módulo de requisitos, porque a gente não está falando aqui diretamente sobre um benefício previdenciário, mas sim da cumulação desses benefícios, da possibilidade ou não de cumulação de benefícios. É possível? Não é? E aqui nesse módulo, nessa aula, eu vou estar te explicando como que funciona isso e vou deixar o material aí em anexo. E se você ficar com alguma dúvida, pode comentar aí ou mandar um e-mail para mim com a dúvida que eu vou estar te respondendo. Valeu? Vamos lá para a aula. A acumulação de benefícios previdenciários. Não são raros casos em que, na ocorrência dos respectivos fatos geradores, o segurado possa fazer jus a mais de um benefício previdenciário. Antes da reforma, a previsão de cumulação benefícios previdenciários advinha unicamente do artigo 124, que assim dispõe, salvo caso de direito adquirido. A gente já vai ler agora o artigo 124. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu vou te dar um exemplo. Às vezes a pessoa é pensionista e continua pagando INSS para receber uma aposentadoria por idade. É possível receber dois benefícios do INSS? Sim, é possível. Em alguns casos é possível, em alguns casos não é. E o artigo 124 ele vem trazendo as regras do jogo. O artigo 124 da Lei 8.213 de 91, a Lei de Benefícios, tá? Artigo 124. Beleza, doutor, dá para fazer então, dá para a gente receber. E aí vai estar lá no artigo 124. Mas, no final, tem, após a reforma da Previdência, que tem lá no artigo 24 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Mas vamos trabalhar aqui por parte. Tá? Vou compartilhar aqui a próxima tela falando sobre o, o artigo 124, ok? Vamos lá, pessoal. Artigo 124. Salvo no caso de direito adquirido a gente já tem aula aí, nesse módulo mesmo de requisitos, falando sobre direito adquirido. Eu explico o que é o direito adquirido. E agora a gente vai falar aqui, ó. Não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios previdenciários da Previdência Social. Não é permitido, tá? Aposentadoria com auxílio doença, tá? Então, se você é aposentado e volta ao mercado de trabalho, tá? Você voltou ao mercado de trabalho, não é possível você acumular esses dois benefícios, tá? Duas ou mais aposentadorias também não é possível acumular, tá? Eu estou aqui no inciso 2. Inciso 3, mais de uma aposentadoria, que foi feito pela redação da lei 9.032 de 95. Aposentadoria e abono de permanência em serviço. Esse abono de permanência de serviço nem tem mais esse benefício, tá? Contudo, essa lei é de 91, então mantém aqui a nomenclatura, tá? Salário, maternidade e auxílio doença também não cumula, tá? Mais de um auxílio acidente também não cumula. A gente vai ter módulo falando só de auxílio acidente, tá? Mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado a opção pelo mais vantajoso. A questão da pensão por morte é que a reforma da Previdência trouxe algumas informações que são bem importantes, tá? E aí eu vou comentar no próximo slide. Então, mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro. Pessoal, se, por exemplo, a pensão por morte for do pai e da mãe, a pessoa pode receber, tá? O pai falece, a pessoa tem 5 anos de idade, e aí quando a pessoa tem 12 anos, a mãe falece. Os dois eram segurados, ela vai receber duas pensões, não tem problema nenhum, tá? E vai ser dividido pelo número de beneficiários. Se for um filho único, vai receber a pensão ali. Se for mais de um filho,
aí vai ser repartido, tá? É só um comentário aqui que eu estou fazendo, porque às vezes surge essa dúvida, tá? Mas vamos seguir. Ó, parágrafo único. É vedado o recebimento conjunto de seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto a pensão por morte ou auxílio acidente, tá? Então, quando se trata de seguro-desemprego, também não cumula com qualquer benefício de prestação continuada, ok? E vamos seguir aqui para o próximo slide, tá? Então é bom você estudar a legislação mesmo, para você ficar ciente do que pode e do que não pode ser feito, tá? Vamos lá para o próximo slide. Acumulação após a reforma da Previdência, que eu estava falando, artigo 24. Ó. Com efeito, a legislação já trazia hipóteses expressas de possibilidade de cumulação de benefícios previdenciários. Todavia, a sua leitura agora deve ser feita em conjunto com o artigo 24 da reforma da Previdência, da reforma da emenda constitucional 103 de 2019, que dispõe expressamente sobre a possibilidade de acumulação de pensão a partir da reforma da Previdência. Se não, vejamos. O artigo 24 da reforma da Previdência, da emenda constitucional 103, tá? De 2019. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do mesmo regime da Previdência Social, ressalvadas pensões do mesmo instituidor decorrente de exercício de cargos cumuláveis no artigo 37 da Constituição. Pessoal, assim, basicamente, hoje, é possível acumular duas pensões? Se for de regimes distintos, tá? E há a possibilidade também, dentro do artigo 24, quando se trata do instituidor decorrente de exercício de cargos cumuláveis, tá? Então, às vezes é o professor CLT e como dois cargos, né? Duas pensões. Mas vamos lá. Basicamente aqui eu queria passar para vocês sobre essas possibilidades, tá? Por isso que a gente vai colocar essa aula no módulo de requisitos. E aí, é mesmo para você saber que tem o artigo 124 e tem o artigo 24 da Emenda Constitucional 103 e o artigo 124 da 8.213. Eu quero que você estude isso, tá? Que é importante, porque na hora de você pedir o benefício, você tem que saber. Mas aqui eu vou te dar um pulo do gato, tá? Para você ter uma noção de como que funciona a mente do legislador, tá? Por que pode a pessoa ser aposentada e uma pensão por morte? Com base no custeio, tá? A fonte de custeio é outra. Por exemplo, se eu sou aposentado, é porque eu trabalhei e contribuí. Se eu recebo a pensão por morte pelo falecimento da minha esposa, é porque ela contribuiu e aí por isso eu recebo a pensão, tá? Basicamente, esse é o intuito. O artigo 24 da emenda constitucional tem uma série de informações lá, mas eu vou deixar para tratar isso no módulo de pensão por morte, tá ok? Um abraço e até a próxima aula.